Finalmente, mais uma vez, estamos aqui para falar do Mundial de Clubes. Você que estava esperando esse vídeo que vai ao ar nessa sexta-feira, pré-jogo, hein? Vamos falar muito de Fluminense contra Al Hilal e Fluminense, marcando essas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes de 2025. Antes disso, antes da gente continuar com o vídeo aqui, quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, para você ficar sabendo de tudo que rola aqui neste canal lindo, maravilhoso, falando sobre futebol. Você tá vendo que eu não tô sozinho nessa, né? Temos quatro integrantes aqui para falar muito sobre a partida de amanhã, logo mais no caso, né? Porque esse vídeo já vai ao ar na sexta. Temos aqui Gelson Henrique, o famoso J Henrique do Esporte por Esporte. Mikael e o Pedro, você já conhece, que participaram do último vídeo também da tier list. Mas é isso. Já vamos abrir aqui os destaques iniciais, começando pelo convidado, o grande Gelson Henrique. Obrigado por aceitar esse convite aqui, né, mano? Sei que muito tempo de parceria no Esporte por Esporte e agora separados pelos Estados Unidos. Fala, Gelson. É isso. Um abraço para você, Guilherme, para o PH, para o Mikael, para todos que nos acompanham aqui no canal do Guilherme Cunha. Um abraço a todos, torcedores do Fluminense, principalmente, né? Afinal de contas, é um Fluminense Al Hilal que gera muita expectativa, um jogo que eu tenho muita expectativa porque é um clube grande aqui do Brasil e conseguiu avançar até essa fase que não foi fácil, né? Que pode ter sido considerado em dado momento o patinho feio entre os brasileiros, porque o Botafogo, por mais que eu achava que não passaria nem da fase de grupos, passou e caiu nas oitavas. O Botafogo ganhou do PSG, mas caiu nas oitavas, enfim. E o Fluminense sempre correndo pelas beiradas, né? Sem tanto suporte midiático, sem tanta situação que envolve o torcedor criar muito hype, né? Acaba avançando, né? Então, acho que o Fluminense Al Hilal é bem legal de acompanhar, vai ser bem legal. E o Al Hilal dispensa comentários. Eliminou um dos principais times do mundo, que é o Manchester City, que já com o Reinders, já com algumas contratações novas, tem jogado bem, né? Então, assim, não eliminou qualquer time. E, aliás, o Marcos Leonardo, o Milinkovic-Savic, o Rubem Neves e demais jogadores do Al Hilal, cara, é um timaço, assim. O João Cancelo é um timaço que é muito difícil de ser batido. Como eu disse, vencer o Manchester City, eliminar o City não é para qualquer um, não é fácil. E agora, cara, eu confesso que eu afirmo que não tem favorito, né? Já para começar, assim, acho que não tem favorito esse confronto. Fluminense Al Hilal é muito 50-50. É isso, 50-50 é sempre um jogo muito difícil. O Al Hilal conseguiu se defender muito bem contra o Manchester City, saiu para o jogo, um contra-ataque muito forte, né? Muitas vezes com o Malcom jogando muito bem ali na ala, encontrando muitas vezes o Marcos Leonardo, que acabou fazendo 2 gols na partida. E vamos ver como é que vai ser esse time contra o Fluminense. E claro, agora é ele, né? O Gunner mais famoso deste canal, grande Mikael Oliveira. Fala aí, Mika, tranquilão, velho? Boa noite pra você. Pai, me xinga, não, pelo amor de Deus. Mas é isso, boa noite, rapaziada aí. Tá vendo o vídeo. Prazer novamente estar aqui. E aí, vou comentar aí sobre esse jogo, né? Fluminense Al Hilal. Um jogo interessante, né? Um jogo, como o Gelson falou, né? 50-50 também, por minha opinião. Os dois times surpreendendo bastante, né, nesse campeonato. O Al Hilal, esse jogo que ele fez com o City foi bem surpreendente. Mereceu bastante, né, ganhar aquele jogo. E o Fluminense, né, de certo modo, é um dos times brasileiros que está se melhor apresentando, né? Jogando bem os jogos e merecendo vitórias em todos os jogos que tá jogando. E vamos ver como vai ser esse jogo aí. E quem passar, cara, para mim vai ser um resultado surpreendente. E, pô, espero um grande jogo aí na semifinal e vamos ver, né? De repente, chegar numa final. Dá para dizer que a gente subestimou bastante, né, o Al Hilal também. Porque quando bate aquela chave e pega o City, a gente já pensa que o Al Hilal, para aquele negócio, aquela cartilha do futebol da Arábia, o futebol mais fraco, só que mostra uma equipe muito bem organizada pelo Inzaghi, né? Como eu falei ontem, o Inzaghi colocou o Guardiola no bolso na partida contra o City. Foi muito bem, o time saindo num contra-ataque muito, muito forte. E vamos ver como que vai ser, o que acontece na equipe do Fluminense, se vai ter a bola ou se vai jogar no contra-ataque também, como jogou contra o City. Aí é ver como vai ser a escalação do Fluminense para a partida de logo mais. Inclusive, falando de Fluminense, já vou perguntar para ele, né? Grande Pedrão, mais uma vez aqui com a gente.
Ele que já falou que não vai ter clubismo aqui, porque não trabalhamos com clubismo aqui neste canal. Claro que Não não. trabalhamos só com elogios ao zagueiro Freitas, grande Pedro. Que isso. Boa noite a todos. Vai ser um grande jogo, né? Amanhã. Eu acho que o Fluminense está muito bem preparado. Acho que o Renato tem um plano para poder fazer, né? Tá escondendo o treino, escondendo tudo. E não vou mentir que ano passado, né, foi um ano muito difícil pro Fluminense. Eu vendo, né, falar, pô, o Fluminense vai enfrentar o time do Borussia e tá quase caindo nesse ano, né, no ano passado. Eu achava que o Fluminense ia, nós mesmos que achavam, pô, vai dar uma merda nesse Mundial. Mas acabou que veio o Renato, teve algumas contratações, o Arias também voltou, né, querendo ou não, o Arias ano passado ficou muito tempo na seleção colombiana. E, pô, o Al Hilal, pô, conseguiu empatar com o Real Madrid, que é importante frisar na fase de grupos, né? E que é sim, mesmo o Real Madrid entrando no seu auge, é o Real Madrid, não é qualquer coisa. E, pô, contra o City, os caras jogaram a vida, né? Deram tudo de si, e eu acho que, mano, essa semifinal vai ser bastante pegada e vai passar quem tiver a melhor estratégia. É isso aí. Já para abrir aqui a discussão, eu queria falar para vocês uma coisa que ficou na minha cabeça bastante. E o Renato utilizou já em outras partidas. Queria saber a opinião de vocês. Inclusive na última partida, que foi o quê? A linha de 5 na parte defensiva, né? O Fluminense marcou basicamente num 5-3-2, variando num 5-4-1 também, muitas vezes que o Arias caía pela direita, ficava o Cano centralizado ali sozinho. Para esse jogo contra o Al Hilal, vale a linha de 5 para vocês também? Porque o Fluminense, eu acho que o time do Al Hilal tende a ter dificuldades na hora de propor o jogo, de ter a bola nos seus domínios, né? Queria saber a opinião de vocês. Então, eu acho que vai depender muito da postura do Al Hilal, porque contra o City é um tipo de jogo, todo mundo sabe disso. Contra o Manchester City, qualquer equipe do mundo, ou quase todas, acabam mudando um pouquinho sua postura ali, dependendo do momento, né? Porque é um time que gosta de ter a bola, é um time que gosta de propor jogo, é um time que inicia a saída de bola, sai tocando desde os zagueiros e não rifa a bola tão facilmente. Agora, no caso do Fluminense, eu penso que como por ser um jogo igual e equilibrado, você manter ali uma clínica de meio com Nonato, Martinelli e Hércules, né, tendo o John Arias aberto pelo lado e atacando por fora e por dentro, porque o Arias é o termômetro desse time, porque ele é a ligação entre o meio e o ataque, e ele faz muito bem a situação de cadenciar o jogo quando precisa, ele tem essa experiência, sabe a hora certa de voltar, de começar de novas jogadas, e a hora certa de avançar e de até gerar finalização, gerar um passe decisivo. Então, assim, é um Fluminense que pode ter a bola, até pensando em segundo tempo, para você ter ali, durante uns 20, 25 minutos, um Ganso, quem sabe, se o jogo tiver perto, você pode ter um jogador de passe diferente, aí o Ganso vai ser bem aproveitado nessa minutagem, né? No caso do Al Hilal, é um time que eu acho muito difícil dele fazer aquela linha de 5 que ele fez contra o City, ele puxar o Rubem Neves para o meio dos zagueiros. Acho que o Inzaghi dificilmente vai acabar fazendo isso. Talvez o Renan jogando na zaga também, né? Então, eu acho que o Al Hilal não vai ter a mesma postura igual foi contra o City. Isso dá liberdade ao Fluminense de também ser um pouco mais ofensivo, né? Inclusive, para falar um pouquinho dos esquemas do Inzaghi, você vê muito no Al Hilal da Inter de Milão. Você percebe a linha de 5, o meio de campo mais povoado, o Milinkovic-Savic muito ativo no jogo também, né, contra a equipe do City, carregando bastante a bola. Miguel, eu queria falar contigo, cara, por causa do Fluminense no lado esquerdo, na parte defensiva. Não vai ter o René. O René tem sido essa principal âncora também na defesa, né, pelo lado esquerdo. O Fuentes já é outra característica, lateral mais ofensivo. Você acha que isso pode ser um fator para o Al Hilal ter a bola mesmo, conseguir atacar? Cara, é igual o próprio Josa comentou, não vejo o Al Hilal jogando da mesma maneira como foi contra o City. Até porque eles, querendo ou não, estão mais cansados, né? Jogaram essa semana e até a prorrogação e jogando assim, um calor intenso, jogo pegado o tempo todo. Então tem que ver como é que vai ser também essa recuperação do time. Tipo que também, obviamente, está lidado a jogar com calor, enfim. Mas tem que ver o que o Renato Gaúcho está pensando nessa escalação, se ele de repente
pensa em espelhar, igual ele fez com a Inter, né? Espelhar a formação do Al Hilal. E realmente eu não acho que ele vai ter esse jogo de contra-ataque. Acho que vai ser um time que vai dominar mais a bola, né? O lado esquerdo, acho que assim, tem os perigos ali, né? No contra-ataque do Al Hilal, que tem o Malcom, que tem o Marcos Leandro, que são muito rápidos jogadores, né? Muitos jogadores muito fortes, jogadores que finalizam bem. Caio Então, César também no banco. também, exatamente. Então é uma incógnita, né, cara? É muito incógnita dizer o que vai ser esse jogo, é muito 50-50 e é muito difícil saber como esses dois times vão entrar em campo, né? Porque você não pode esperar o que o Fluminense jogou contra a Inter, jogar a mesma coisa que você contra o Hilal, e o que o Hilal jogou contra o City, jogar contra o Fluminense, né? Então, vai ser um jogo bem pegado, cara. É um jogo muito difícil de dizer que. Eu não acho que também tem favorito. Muito difícil de dizer o que pode acontecer. Tem peças fluminenses, né? Que, por exemplo, o Keno, né? O Keno não tem entrado, né? Não vi ele jogando muito. Acho que até fez um gol, se não me engano, né? Quando ele entrou no segundo tempo. Pode ser uma peça aí, de repente, para entrar e acabar dando aquele desequilíbrio ali no ataque e tal. Bom lembrar que o Orlando tá sem o Mitrovic, né? Que é o centroavante deles, é muito bom centroavante. Acho que também seria uma peça muito importante para esse time aí no ataque, né? Ele é muito forte, segura bem a bola ali no ataque, cabeceia bem, realiza bem e tal. Então, assim, vai ser uma surpresa, cara. Eu realmente, o que acontecer para mim vai ser o vencedor do time. Quem for que seja o vencedor do time vai estar merecendo esse resultado, porque são dois times que estão merecendo estar onde estão hoje no campeonato. Eu acho que assim, inclusive eu confundi, tá? A gente tava falando antes aqui da live, eu falei que eu não gostei da partida do Serna, mas não foi do Serna, foi do Bernal. Bernal volante e o Serna é atacante, eu sempre confundo os dois. Mas eu acho que essa partida vai ser ganha no meio de campo. O Fluminense vai precisar de um Hércules que consegue fazer bem o box-to-box, né? Tanto que o gol que ele fez contra a Inter de Milão foi aparecendo na área e elemento de surpresa. O Nonato cadenciando o jogo muito bem. O Mundial que faz o Nonato, olha, muito tempo que o Nonato não que ele seja um jogador extraordinário, né? Mas a gente percebia, até quando a gente via no Santos, que tinha certas qualidades. Tinha um passe, tinha um dribles interessante ali. Fazia bem o quarto homem, fechava bem o meio, era um jogador de composição bom. Não era nem O meia. Renato Gaúcho, só um pouquinho, o Renato Gaúcho acho que extrai bem, né, desses jogadores, entendeu? Ele consegue cumprir bem o papel dele, entendeu? Eu acho que é isso, você cumprir bem seu papel. O Renato Gaúcho extrai muito bem todos os jogadores do Fluminense, não é à toa que o Fluminense tem melhorado, né, depois que ele chegou a comandar o time. Então... Inclusive, é uma coisa que eu queria falar com o Pedro, que eu queria perguntar para o Pedro, porque o Bernal já é outra característica do Hércules, né? Bernal, mais primeiro volantão. Sim. E você tem no Martinelli um Nonato, te dá mais liberdade para criar pelos dois. Os dois têm mais qualidade na hora da criação. Só que com o Hércules, fica um meio de campo muito mais dinâmico, né? Eu queria saber qual que é a sua opinião. Se seria o Bernal titular, se continua o Bernal, ou se o Hércules pode entrar. Cara, o Bernal, ele não vinha sendo titular. Se eu não me engano, ele teve uma lesão. E acho que foi a primeira vez depois de muito tempo que ele começou como titular. Só que a escolha do Bernal para o jogo contra a Inter foi a altura. Até porque o time da Inter é um time muito alto, o time do Fluminense é um time muito baixo. Então o Bernal, pela até a estatura dele, e por ser um cara mais marcador. Ser um cara que pega mais, ser um cara que é mais marcador, não é tanto aquele cara com a saída de bola, um meio campo mais leve, que vai cadenciar o jogo, mas é um cara que vai, estilo Felipe Melo, sabe? Que vai, um uruguaio que, pega, vai no carrinho, se for pra ser expulso, vai ser expulso. Não é a mesma característica do Martinelli, por exemplo, que por muito tempo os torcedores do Fluminense chamaram de cão guia, porque literalmente não mordia os atacantes, não irritava os atacantes. Então eu acho que a escolha do Bernal para o jogo contra a Inter foi isso, e tanto que ele não jogou o jogo todo, ele teve que ser substituído, até porque não tinha ritmo de jogo, mas voltou jogando como titular e jogou muito bem não, mas tipo assim, fez o seu papel que ele estava ali para poder primeiro volantão, representar. Né? Sim, primeiro volantão. Tanto que entrou o Thiago Santos, né, depois. Sim, entrou... função, basicamente. Só foi merda aquele jogo pra mim, mas não adiantou muita coisa ele entrar, não. Mas... É TS, pô. 2 TS, a dupla TS. Teve que entrar.
E eu acho que contra o jogo sexta-feira vai ser um jogo muito equilibrado, mas eu enxergo muito, vocês falando, eu acho que vai ser um jogo muito contra o Borussia, porque o Borussia joga muito no contra-ataque com jogadores de velocidades. E o Fluminense anulou, literalmente anulou o Borussia. E eu enxergo que, tipo assim, se o Fluminense fizer a mesma coisa que fez com o Borussia com o Al Hilal, obviamente que o Al Hilal não vai jogar a mesma coisa que jogou contra o City. Mas também o Al Hilal não pode relaxar, porque se o Al Hilal jogar de salto alto, achar, ganhamos do City, vamos ganhar de qualquer um agora. Vai tomar um couro do Renato. Se os caras entrar igual o Fluminense entrou contra o Sam, eu acho que o Fluminense tem capacidade de punir se os caras entrar relaxado. Então acho que se o Fluminense jogar igual jogou contra o Borussia, com a mesma estratégia, eu acho que vai ser um grande jogo, mas eu acho que tem mais chance de ganhar. Ainda mais se tiver um atacante que resolver chutar, né? Não, o Fluminense, eu vou falar pra vocês, se o Fluminense colocar intensidade no jogo, eu acho que tem grande chance de conseguir sair com a vitória. Só que nessa, né, vamos supor, o Fluminense vai sair para atacar. Mudança de formação, o Fluminense volta a jogar naquele 4-2-3-1, 4/4-3-3. Quem cai nessa linha, eu acho que vai ser o Inácio. E vou falar para vocês que eu não concordaria com a saída do Inácio, porque a partida que ele fez contra a Inter, o Mundial, todas as vezes que ele entrou, até contra o Mameloide, né? Ele jogou muita bola. O Inácio joga muito bem. O Inácio tem a saída de bola muito qualificada e é um zagueiro que não é aquele zagueiro rápido, mas tem um posicionamento muito bom. E aí vai muito daquilo que o Renato Gaúcho ou o próprio Inzaghi, eles precisam pensar no que não desfazer para não acabar prejudicando o contexto. Porque, assim, esse momento agora, de reta final, de mata-mata, de um jogo só, cara, quem errar menos avança. Parece óbvio dizer isso, mas, pô, basta ver o jogo do Flamengo e Bayern de Munique. Tudo bem que erros acontecem no futebol e, assim, vão acontecer sempre, senão todos os jogos terminavam 0-0. Mas no caso do Bayern de Munique, ele é um time muito melhor do que o Flamengo, melhor do que qualquer outro brasileiro, se jogar contra. Só que assim, se o Bayern jogasse contra o Palmeiras, talvez o jogo tivesse outra característica, enfim. Mas os erros que o Flamengo teve contra o Bayern, se ele tem contra um Ceará, um Mirassol aqui no Brasileirão, ele pode sofrer só um gol, ou pode não sofrer um gol e ganha ali por 2-0, ou passa batido. Agora, você vai errar contra o Bayern de Munique, cara, custa muito caro. O Fluminense errar contra o Al Hilal, o próprio Al Hilal errar contra o Fluminense, eu acho que do lado saudita também é a mesma coisa. O lado saudita tem que pensar em respeitar o Fluminense da mesma forma como o Fluminense respeita o Al Hilal. Também acho. Eu acho que, tipo assim, você errar contra esses caras, principalmente o primeiro escalão, você vê o atacante do Bayern, o Harry Kane, ele finaliza sem olhar pro gol. Ele bota a bola literalmente onde ele quer. Então, tipo assim, eles não tiveram que botar intensidade no jogo. Eles pressionaram um pouco. Quando viram que o Flamengo errou, eles não precisam de muitas oportunidades para poder marcar. E não é igual. Tipo assim, eu critico muito que fala, vai jogar igual. Tipo assim, vai jogar igual todos os jogos, tanto no Brasileirão, tanto nos Estados Unidos, tanto no Mundial, quanto o primeiro escalão e contra um time de Série A, de média que busca ali pra não ser rebaixado e tal. Eu acho que é a mesma coisa que o Diniz fez. Só que o Diniz tinha um time menos qualificado do que o Flamengo tem hoje. Por isso que não tomou, tipo assim, por isso que teve qualidade pra poder fazer os gols e tal, até porque o City tava, tipo assim, no seu prime. Mas é quem errou menos. Tanto que o primeiro gol do Fluminense City no Mundial em 2023 foi um erro do Marcelo na saída de bola. E não tem como você errar contra esse primeiro escalão. Porque se errar, vai ser fatal. De qualquer jeito, entendeu? Então exatamente quem erra menos, quem faz menos bobagem, quem está mais concentrado no jogo, entendeu? Então se você entrar 100% no foco, você não vai fazer ter erros que o Flamengo teve, erros que o Fluminense teve em 2023, entendeu? Se você entrar com 100% do foco, eu acho muito difícil você errar, ter erros que podem comprometer o jogo, entendeu? Eu também acho. Assim, cara, é muito difícil você prever um duelo como esse, porque as duas equipes, basicamente, nas oitavas de final, jogaram de formas parecidas. Fluminense, claro, contexto diferente, Fluminense contra a Inter de Milão, o Manchester City contra o Al Hilal contra a equipe do Manchester City. Só que você preparar um time para jogar contra o Guardiola, né, Mica? É muito mais difícil do que você preparar contra o Fluminense, né? Exato, né? Os caras, rapaz, o cara devia ter dar vida em campo contra esse City, é brincadeira. O Pedro falou, né?
Se você errar contra times de alto escalão da Europa, você vai tomar gol, assim como o Real tomou os gols, né? Mas teve resiliência, teve força de vontade de ir lá buscar, cara. Cada vez que tomava, buscava, tomava, fez o placar, e era um jogo que era lá e cá, entendeu? Então eu acho muito difícil essa intensidade acontecer de novo no jogo do Fluminense. E um ponto até do Ignacio, né? Eu creio também que a presença do Thiago Silva ali junto com ele na zaga potencializa muito ele, né? É incrível você ver um Thiago Silva com 40 anos e, pô, não posso falar, o cara jogou 3 anos no Chelsea, 38 anos na Premier League, destruindo, cara. Maluco, Destruindo. entendeu? É absurdo. O que o cara joga é absurdo. Infelizmente não tem reconhecimento no Brasil, mas na Europa ele é muito bem reconhecido pelo que ele fez. Então cara, não tem palavra pra falar que esse cara joga com 40 anos, cara. É literalmente a inteligência, né? Ainda mais teve esse vídeo que saiu dele ajudando o Renato a fazer as táticas e tal do time. É um cara muito inteligente, né? Obviamente não tem velocidade no zagueiro mais novo, tal, mas ele sabe se posicionar, ele sabe entender o jogo, ele sabe entender todo o contexto, sabe ser o capitão do time, entendeu? Então, assim, absurdo. Inclusive, ó, eu separei um lance. Infelizmente, eu vou falar pra vocês, a probabilidade do Ignacio começar como titular é quase zero, porque o Ignacio não joga junto com o Thiago Silva. O Ignacio é o reserva do Thiago Silva por o Ignacio não ser canhoto. Então, infelizmente, vai ser a dupla de zaga, muito provavelmente vai ser o Thiago Silva e o Freitas, até porque, por conta disso, eles não botam, o Thiago Silva e o Ignacio não jogam junto, porque, até por mesmo o Ignacio ser o reserva do Thiago Silva. Então, infelizmente, só se o Fluminense entrar com 3 zagueiros. Mas tirando isso, a probabilidade é muito pequena. Oi, uma discussão que é legal a gente levantar também depois, assim, do Ganso. Vocês acham que o Ganso joga o quê? Uns 20 minutos, 30, mais? É capaz de nem Tá entrar. jogando 20 minutos, tá? Ele Eu acho que tá uns jogando. 20 minutos. A torcida, tipo assim, eu acho que ele não tem ritmo. Eu acho que ele voltou de lesão e não conseguiu dar esse ritmo no Eu acho que sim. Brasileirão. E igual o Germancano tá sem ritmo, mas ele faz gol. E acho que onde o Ganso joga ali, com 3 volantes, tipo assim, os 3 volantes estão fazendo partidas perfeitas. E eles dão intensidade. O Ganso não consegue dar essa intensidade, até porque hoje, um jogo contra esses caras, primeiro escalão, que agora é só jogo pegado. É jogo de muita força, é jogo de muita velocidade. Contra a Inter, muito difícil o Ganso ter entrado. Tipo assim, eu acho que o Ganso poderia ter entrado contra o San, que deu mole, tanto que o gol do San foi um erro do Ganso. E depois até foi retirado. E com a entrada do Nonato e acho que o Hércules entrou, não me recordo. O Fluminense jogou melhor e teve a virada. Então acho que o Ganso não tá com preparamento físico para isso e não tem mais idade para poder jogar jogos contra equipes que usam muito força física. Muita intensidade, muita força física. Ele é um jogador muito de cadenciar, cara. E eu acho que daqui pra frente não vai ter jogo pra cadenciar, sabe? Então Sim. É muito difícil ver ele tá jogando. Então, inclusive, eu queria trazer para vocês um lance do primeiro gol do Marcos Leonardo, que mostra muito bem porque que a falta do René pode ser um fator primordial para o Fluminense contra, né? Você percebe o contra-ataque puxado pelo Cancelo, uma jogada do Cancelo, inclusive. Por isso que eu acho que até que o Canóbio tem chance de entrar no lugar do René por ser um cara mais marcador e não um ponta tão ofensivo. Vou passar para vocês. Aqui, ó. Percebe que desde o início, ó, tem outra jogada do City, né? Defesa do... Aqui, ó. Malcom e Cancelo. Muita velocidade no corredor. O lateral esquerdo aqui, o White Nori, né? Não conseguiu marcar muito bem. E por que um lateral como o Fuentes, vamos supor, se for a lógica, né? A lógica é você tem um lateral esquerdo no banco, você troca os dois, porque o outro não vai jogar. O Fuentes tem a deficiência na marcação. O White Nori também, tanto que nessa jogada ele acabou sendo cozinhado pelo Malcom. Puxa o contra-ataque, o Cancelo faz a jogada no corredor, o Malcom tem 2 opções aqui, né? Ele faz a jogada individual, mas tem o Cancelo aqui, já tem o ponto esquerdo aqui, que eu vou ser sincero com vocês, eu não faço a menor ideia de quem seja. É o camisa 24, né? Vou até puxar aqui, acho que eu tenho aqui. Cara, eu acho que é o camisa 24 que em algum momento do jogo teve o lance que ele adiantou a bola e saiu com bola e tudo, cara. Al Harbi. É esse mesmo. Tem o Al Harbi, tem o Marcos Leonardo e tem acho que é o Cano. O Alcano. Mohamed Cano. Bom jogador. Aí, ó.
Você percebe que a liberdade que o Al Hilal tem para trocar esse passe, o Malcolm e o Cancelo, o cruzamento, sai o Malcolm, o Max Leonardo consegue bate-rebate depois. Mas então, aí, É uma nesse marcação muito lance, eu frouxa queria do City. mostrar para vocês que é muito difícil você não ter um lateral com características defensivas ali. E até por isso que eu acho que o Renato não vai botar o time completamente para frente, porque sabe da deficiência de o Thiago Silva ter 40 anos de idade e não conseguir acompanhar a correria que eles são, e de o René não está disponível. Por isso, né, como eu falei, eu acho que até o Canóbio, por ser um jogador mais rápido e um jogador melhor em questão de marcação do que o próprio Fuentes, mesmo sendo um lateral. Então, se o Fluminense for focar na marcação, eu acho que seria isso. E não adiantaria tanto as suas linhas. Eu acho que puxaria um contra-ataque, às vezes botando um Serna ou alguém, o Keno, propriamente, entrando no segundo tempo, para poder entrar na correria e poder tentar fazer o gol. Talvez não jogaria só no contra-ataque, mas, tipo assim, ficaria postado ali mais ou menos no meio de campo para poder ter esse escape com jogadores de velocidade. Então, no sentido de você ter um Malcolm e um Cancelo atacando você pelo lado esquerdo, pensando pela ótica do Fluminense, Malcolm e Cancelo, dois jogadores rápidos, o Malcolm tem até mais habilidade, por mais que o Cancelo não perca muito, né? Porque o Cancelo é um lateral que pode jogar de ponta, pode jogar na meia, enfim, tem muita qualidade, muita mesmo. É difícil, cara. Eu acho que o Thiago Silva precisa muito de uma cobertura dos meias do Fluminense, dos volantes, né? Eu concordo com o PH no sentido do Canóbio, que é um jogador mais de marcação, né? Que vai fechar mais o lado. Então, assim, eu acho que a preocupação deve existir. Porque se o Thiago Silva ficar no 1 contra 1, ou no 1 contra 2 contra o Malcolm e o Cancelo, o Thiago Silva tem a melhor qualidade possível do mundo de zagueiro. Eu acho que é um dos melhores zagueiros do mundo. Eu acho que na seleção brasileira, você não tem nenhum zagueiro com o nível que ele tem, mesmo ele mais velho. Acho que ele deveria figurar nas listas até para ser um reserva, mas não tem Thiago Silva bom que pare os dois juntos, cara. A cobertura precisa ser feita. Exato, e eu acho que o Thiago Silva, com a inteligência que ele tem, eu acho que ele, junto com o Renato, tem um plano defensivo, né? Porque, querendo ou não, quem manda ali na defesa é o Thiago Silva. Então, eu acho que ele tem uma ideia, eu acho que os dois assistiram o jogo, muito provavelmente, né? Até na entrevista coletiva ele falou que assistiu o jogo contra a Inter, o Renato deixou de sair com a filha dele para poder assistir o jogo contra a Inter. Então, eu acho que ele tem um plano juntamente com o Thiago Silva para poder anular, né? Porque o Thiago Silva, por mais que seja muito bom defensivamente, com a bola e sem a bola dando os botes, ele é muito inteligente também. Então, tipo assim, ele consegue organizar a defesa. Porque eu já vi vários jogos do Ignacio e do Freitas sem o Thiago Silva, é uma coisa horrorosa. É uma coisa que eles ficam perdidos dentro de campo. Tem jogador que fica na defesa ali, os jogadores ficam perdidos dentro de campo. Então eu acho que ele é tipo que um técnico dentro de campo que organiza a defesa. Então eu acho que, tipo assim, eles têm uma estratégia para poder conseguir parar. Eu acho que é uma preocupação que tem dentro do vestiário, esse lado esquerdo. Ô, Mikael, você acha que literalmente por causa desse espaço, né? Dessa dobradinha do Malcolm com o Cancelo, seria o ideal jogar com 5 atrás, com a linha de 5? Cara, é uma opção, né? É uma opção, entendeu? De você tentar resguardar um pouco ali atrás, né? Você ter 3 zagueiros. O Thiago Silva como zagueiro central e ter 2 zagueiros nas pontas que sejam mais rápidos para conseguir ter essa contenção, né? Para segurar os pontos aí do Al Hilal. Mas, cara, eu não sei, velho. Eu não consigo ver o Renato fazendo isso, entendeu? Tem que ser um estudo muito bem feito aí para conseguir parar esse ataque, esse contra-ataque, principalmente do Al Hilal. De repente ele pode recuar um pouco ali os volantes para poder ajudar nessa marcação. Mas foi uma formação que ele espelhou contra a Inter e deu certo, né? Mas é um caso diferente, totalmente diferente do que esse jogo que agora. Mas é uma opção que tem que ser validada, é uma opção que tem que ser pensada, entendeu? Porque uma vez que você entrou com uma formação, você viu que deu errado e mudar durante o jogo, cara, isso aí acho que quebra todo o esquema do time, entendeu? Então ele tem que ir preparado com um time que seja com 3 zagueiros, que seja com 4, com 2 zagueiros e 2 laterais. Né? Então é uma opção que eu creio que seja válida, né? O Pedro deve falar melhor se para esse jogo o Fluminense entrar com 3 zagueiros seria uma interessante opção. E como é que ficaria esse time também para o ataque, né? Armando as jogadas do ataque, como que ele jogaria com 3 zagueiros? Se bem que teria os alas, né? São bem espetados nas pontas e tal, mas
Não sei se o Fluminense teria jogadores com essa qualidade igual o Al Hilal tem, né? Sim. Tem um Cancelo, Eu acho que até a gente tá se preocupando muito com o Malcom e com o Cancelo, mas eu acho que o Orlando também tem que ter uma preocupação com o Arias e com o Samuel Xavier. E mais um ali que normalmente vem no meio para poder fazer a triangulação. Porque é algo que é muito forte do Fluminense. Porque, querendo ou não, o ataque passa pelo Arias e, querendo ou não, o Samuel Xavier, que normalmente é ali que ele joga. Então, eu acho que é uma preocupação que o próprio Al Hilal tem que ter. E também, eu acho que o Fluminense não vai jogar com 3 zagueiros, porque eu acho que foi uma estratégia específica para Inter, e eu acho que o Fluminense joga bem melhor sem ser os 3 zagueiros. Foi uma estratégia que eles tiveram um treino para poder aplicar jogar dessa forma. E como deu certo, acabou jogando contra a Inter. Mas eu acho que jogando como jogou contra o Borussia, com a escalação que jogou contra o Borussia, foi um jogo muito bom. Foi um jogo perfeito do Fluminense, e eu acho que joga melhor, o time tá mais confortável jogar dessa forma, até porque eu não vejo necessidade de jogar com 3 zagueiros contra o Al Hilal, porque, querendo ou não, você não vai estar espelhando. Então, eu acho que o Fluminense jogando como joga já normalmente, tanto no Brasileirão, como jogou contra o Borussia e jogou contra o Mamelodi e o Ulsan, é como o Fluminense treina no dia a dia, e eu acho que é como consegue dar 100% de si, e é como é mais confortável de se jogar. Até porque se joga assim a maioria dos jogos. E nessa ótica do Al Hilal, né, pensando no John Arias, o Al Hilal tem um lateral esquerdo que é o Renan Lodge, que não é, a marcação não é o seu principal ponto ali, forte, podemos dizer assim. No Atlético de Madrid ele já chegou a ser ala, enfim. Até na própria seleção brasileira teve algumas falhas que contribuíram para que ele não fosse mais convocado, né? Um dos fatores. Então, assim, o Arias, por ser destro, por usar bem também a perna ruim, por controlar bem o jogo, cara, tanto pelo meio, tanto pelo lado do campo, eu acho que é naturalmente é uma potencial ameaça ali para o jogo do Fluminense ser pela direita. Naturalmente é, né? Então acho que o Fluminense precisa explorar muito esse lado. E naturalmente, se a marcação for dobrada no Arias, você pode aproveitar o outro lado com o Canóbio, ou eventualmente no segundo tempo, não sei por quanto tempo pode ter, mas sim em condições plenas de jogo de 20 minutos, o Soteldo talvez, enfim, dá para cogitar o próprio jogador. Então acho que é uma dificuldade que o Al Hilal vai ter, querendo ou não. O lado do Arias ali com o Renan Lodge é algo a se pensar. Uma coisa que eu acho muito interessante também, porque os caras dobram, triplicam a marcação no Arias, o Arias consegue sair, e mesmo não só saindo, ele não joga só pela direita, ele joga pelo meio, ele joga pela esquerda, então é muito difícil você botar assim, não, esse jogador vai só matar o Arias. Isso é sementinha de quem? Fernando Diniz, tá? Exato. Fernando Diniz colocou essa sementinha ali, ó. Então, tipo assim, é muito difícil marcar o Arias, até porque ele não fica na posição fixa. Eu vi até ele na Inter, ele trocou de lado, teve uma hora que ele não tava mais na direita, tava na esquerda, tem hora que ele tá no meio. Então eu acho que é muito difícil botar um jogador só. Obviamente que o cara vai falar, ó, ele tá aqui, presta atenção nele, bota 2 pra marcar. Mas como é um cara que tá se movimentando muito, eu acho que às vezes deixa o marcador mais perdido. Que às vezes o marcador vai entrar, não, vou entrar aqui, vai ter esses dois que vão estar aqui, um vai estar na direita, um vai estar na esquerda. O cara não espera que o cara vai correr o campo inteiro, vai ir e voltar. Pô, então, tipo assim, vai fazer. Mano, o cara não cansa. O cara parece que tem um monte de ferro. O cara é bizarro e é muito difícil tirar a bola dele. E eu acho também, potencialmente, por uma expulsão até próprio dos jogadores do Al Hilal, se avançarem muito, o Arias correndo, é muito difícil pegar a bola dele. Então, pra você pegar a bola dele, normalmente ou você faz uma falta ou você tem que botar 3 junto com ele ali e normalmente ainda batem nele pra poder tirar a bola dele. Porque, mano, é muito difícil tirar a bola dele. Então, eu acho que o Fluminense deve explorar essa parte. Acho que se o Al Hilal tomar algum amarelo em relação a isso, acho que o Fluminense vai jogar por onde, igual se o lateral direito tomar um cartão amarelo, o Arias pode ir pra esquerda e jogar pela esquerda, jogar pela direita. Tipo assim, se eu estivesse jogando pela esquerda, jogar no ponto pra poder ter expulsão ou alguma coisa assim do tipo. E o Fluminense, diferente se jogar da maneira como jogou contra o Borussia, né? A diferença é que agora vai ter o Democano, né? Diferente do Everaldo, é um cara que aquele tipo de bola ele não costuma errar. Então, poder de finalização maior, né? bem maior. Inclusive, agora, para a gente fechar nosso pré-jogo, vocês falaram muito de escalação aí, de tática. Então, agora eu quero ver. Pode escalar? Agora eu quero ver. Eita.
tá aí para vocês. Vou começar com o P. Vou começar com o tricolor aqui da live, do vídeo. Da live não, né? É o costume. O tricolor do vídeo. Fala aí, Pedro, sua escalação. Eu não vou colocar os números, só vou colocar o número desses três, porque esses três são icônicos, tá? Sim. Então, mas. Fábio não vai ter muito o que falar, né? É isso. Vai ser Thiago Silva e acho que o Freitas. Não é o que eu quero, mas vai ser, né? E eu acho que o Freitas ali, acho que vai jogar bem. Vai jogar o Samuel Xavier. Eu queria muito o Canóbio, não sei se vai acontecer, mas eu vou botar o Canóbio ali porque é a minha vontade, né? Aí Martinelli, Hércules e Nonato na trinca de volância ali e botar o Serna no ataque. Botar o Serna ali pela esquerda para ter uma... Porque querendo ou não, se botar o Canóbio ali embaixo, teria que botar um outro atacante, então botaria o Serna como ponta, mas aí caso uma outra hipótese também seria o Fuentes jogar de lateral e o Canóbio jogar como ponta, mas sempre voltando para marcar, fazendo essa marcação dupla junto com o Fuentes. Também acho possível. Tá certo, vê se eu colocar. Eu nunca sei escrever o nome do Canóbio, acho que é assim, né? É com 2 Bs o Canóbio. 2 Bs, né? É com um N só, né? Agostinho Canóbio. Aí o Freitas e o Thiago Silva e Monstro. o Samuel Xavier. Mica, quero saber de tu. Concorda com essa aí? Mexe alguma coisa? Cara, acho muito interessante a escalação. Tripé invertido aqui, né? 4-3-3, tripé invertido. Sim, 4-3-3, 4-3-3 mesmo. Acho que seria interessante, né? Igual o Pedro falou, o Canóbio no lugar do Senna. Eu não sei como é que tá, que eu realmente não tô acompanhando a questão do Keno. Como é que o Keno tá? Se ele tá machucado? O Keno, ele não tem ritmo de jogo ultimamente, até por conta pela idade. Toda vez que ele começa jogando, ele não consegue jogar os 90 minutos. E é um cara que quando ele começa jogando, ele não consegue fazer diferença. Mas quando entra no segundo tempo, faz muita diferença. Por ter esse poder de... Até porque os zagueiros mesmo estão cansados, os pontas, os laterais estão cansados, ele consegue fazer diferença. Mas ele começando como titular, ele não ajuda tanto a equipe. E também por conta da idade, né? Sim. Eu iria só no lugar do Canóbio, no lugar do Senna, e de repente no segundo tempo, igual o Pedro falou, o Keno faz essa diferença, de repente não tá pegado, ele consegue ser tipo um Bruno Henrique que entra ali e dá uma mudada no jogo. Mas eu ia realmente nessa escalação aí, acho que não tem muito o que mudar não, entendeu? Infelizmente, né, o Guinácio não poder ser titular por conta dessa tática aí, mas acho que basicamente é isso. Cara, eu penso assim, o René... Peraí, antes de você falar, eu quero que você preste atenção neste momento. Ó. Nonatinho com a 10, tá? Printer. Que isso. Printer. Que coisa. Os inacreditável isso aí. Ele fez de propósito. Ele fez de propósito, para justamente... então, mas eu acho assim, o René é uma opção, né? O René é uma opção para esse jogo. Então, assim... Não, ele tá suspenso. Ele tá suspenso. Suspenso? Então, falha na informação de Gelson Henrique. Mas tendo por conta disso que teria a mudança ali na própria lateral, até porque o René é titular absoluto. Então, senão o René jogaria esse jogo. Então, o Fuentes, né? Acho que vai de Fuentes mesmo. Aí na ponta esquerda, o Canóbio é o próprio Serno. Acho que daí tudo bem. Esse trio de meio campo, cara, não tem muito o que mexer, porque é o pulmão e o coração do time, né? É a alma do time. Não tem como você mexer, você não pode mexer. O Samuel Xavier idem, o Fábio idem, o Cano e o Arias, mesma coisa. Eu acho que Cano e Everaldo, acho que o Everaldo poderia começar o jogo e o Cano entrar no segundo tempo pensando numa etapa em que o time seja mais, como que eu posso dizer, agudo, ofensivo, efetivo, enfim, o Cano jogando no meio tempo e o Everaldo começando e o Cano terminando, ou seja, cada um joga um tempo. É uma ideia também para o Renato, né? Vou falar para vocês como que eu escalaria esse time para esse jogo contra o... Ele vai de 3 zagueiros.
Eu vou com três zagueiros. Eu vou com 3 zagueiros. Quem eu coloco aqui? O Inácio pode ser... Qual que é a camisa do Inácio? Eu acho que se o Fluminense treinasse mais com 3 zagueiros, se jogasse mais, tipo assim, mais jogos com 3 zagueiros, eu acho que seria uma boa, até porque jogou bem com 3 zagueiros. Mas como não é uma coisa que o Fluminense treina, assim, tipo assim, não tem muitos treinos assim, nunca só teve um, né? E só teve um jogo que foi assim, eu acho que não é algo que tá implementado, mas eu acho que seria uma boa pra quando o Fluminense voltasse a jogar no Brasileirão, começar a treinar com 3 zagueiros pra ter outras opções também de jogo, e não somente no 4-3-3. Eu vou falar para vocês como ficaria esse time aqui, ó. Pedro, você acha que essa semana para esse jogo o Fluminense de repente tá treinando com 3 zagueiros, ninguém tá sabendo? Pode ser também, até porque o treino tá sendo escondido, né? Pode ser uma opção. Como ninguém tem informação dos treinos, não tem muito como saber. Mas a especulação que seja como foi contra o Borussia por conta de jogar mais assim, entendeu? Tipo assim, jogar mais jogos assim e treinar sempre assim. Mas ninguém sabe. O Fluminense pode surpreender e montar uma escalação nada a ver também. Inclusive, eu vou falar para vocês que essa dupla aqui seria investida na saída de bola. Hércules e Thiago Silva. O Hércules vindo para fazer a saída junto com o Thiago Silva seria um absurdo, tá bom? Tendo Canóbio, tendo Liberdade, ó. Vamos supor, o time na fase defensiva pode ser um 5-3-2 aqui. Na parte ofensiva, vira um 3-5-2 com o Nonato com Liberdade, o Arias explorando o corredor, o Martinelli entrando na área. Acho que é uma tática que o Fluminense poderia considerar para a partida contra o Hilal. Mas é isso, né, rapaziada? É isso. Vamos ficar só nas suposições. Vamos ver o resultado depois. Como vai ser essa partida. Tem tudo para ser um jogaço. Aqui, eu quero palpites, né? Palpites, verdade. Palpites. Você que puxou, fala aí, Gelson. Fluminense 2 ao Hilal 2. Nas penalidades, o Fluminense se classifica. Você quer me matar do coração, mano? Rapaz, ele leu todo o meu pensamento, cara. Eu gosto dos pênaltis, vai ser esse mesmo. Não, e assim, 2-2, cara, um jogo aberto. Time, o pênalti é maravilhoso. Então, pra mim, que tenha pênalti em todo jogo, prorrogação, sensacional. Pênalti é lindo, cara. Pênalti é lindo. Enfim. Fala aí, mano, eu acho que vai ser um... Mano, 2-0, eu acho que seria muito jogo contra a Inter. Acho que vai começar pressionando, fazer um gol no começo ali, vai cadenciando o jogo, no final vai tomar, igual a Inter fez. Acho que o Hilal vai tentar de tudo, vai se jogar para cima do Fluminense e o Fluminense vai matar o jogo com um golzinho ali para poder respirar e garantir a vitória. Mas um jogo muito pegado. E aí, Micael, e tu? Falta tu. Eu vou repetir o que o Jess falou, pra ficar diferente, 1-1, prorrogação e pênalti, cara. Mas e aí, é o Flusão ou é o bonde do Albilau? Pênalti, mas quem passa? Não, tô perguntando, Mas quem passa dos pênaltis, eu acho que passa o Fluminense. Vai ter um Bono, né, cara? O Fábio pegando o terceiro? São dois bons goleiros, cara. O Bono também, que defesa absurda que ele fez, cara. Eu nunca vi aqui na minha vida. Olha que eu fui goleiro. Aliás, nos pênaltis, me cobrem, tá? Nos pênaltis, o Marcos Leonardo vai errar um dos pênaltis. Olha só. Ele não sabe qual é pênalti, tá? Isso é coisa que o Santista já viu muito. O Germancano também não. Esse é o problema. Rapaz, eu vou falar pra vocês. Inclusive, o que tá cristalizado aqui na minha cabeça, Santos e Fortaleza, o Gerson vai lembrar, Brasileirão de 2022. 21, que ele bate o pênalti e quase não entra a bola, né? Quase. O João Ricardo ficou isso aqui de pegar o pênalti. Isso aqui de pegar o pênalti. A bola passou no meio das pernas dele e entrou girando no gol. Nem bateu na rede, nem estufou a rede. Passou da linha, literalmente. Vai ser um pênalti bem interessante. Bem interessante. Vou falar para vocês que eu acho que vai ser 2-1 pro Flusão. Com um golzinho aos 70 do Germancano. Vai ser o primeiro do Arias e o segundo do Germancano. Aí o Marcos Leonardo, menino da Vila, vai descontar para a equipe do Al-Hilal. Lembrando, se rolar o bicho pros caras, sei não, viu? Se rolar o bicho pros caras, eu sei não, viu? O bicho dos caras é um baita de um bicho, hein? Mas o Fluminense paga bicho também. Então, tipo assim,
obviamente que são bichos diferentes, mas o Fluminense também vai entrar com força máxima, porque o Fluminense paga bicho no Campeonato Carioca, no Brasileirão, então não vai ser agora que vai deixar de pagar. Mas então, Claro tipo que assim, o obviamente Tricolor que é são tricolor. valores diferentes, mas os caras vão entrar querendo também, obviamente. É claro que o Tricolor ia defender, né? Mas é isso aí, galera. Fizemos aqui o nosso grandíssimo pré-jogo da partida entre Fluminense e Al Hilal nesse Mundial de Clubes. Já, para falar mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações. Estamos voltando com força total a esta plataforma que é o YouTube. E comecei com o Gelson antes, agora vou começar com o Mika. Grande Mika, muito obrigado mais uma vez por estar aqui presente, sempre presente aqui neste canal. E é isso aí, vamos ver. Dá-lhe fusão, hein? Acabou. Valeu, tamo junto. Obrigado, galera, por ter assistido o vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. E é isso. Vamos para mais 2 jogões amanhã. Temos 2 jogos amanhã. Feriado americano e é isso aí. Bora ver que vai dar essa brincadeira. 4 de julho, inclusive, vai estar um calor. Vai dar um calor. Uma chuva. Independence Day aí, né? Independence Day. Exatamente. Independence Day. Feriado 4 mais de vai ter um importante do calor e país. uma chuva. Eu não duvido ter meia hora de bola rolando assim, os caras pedirem. Cara, a questão de parar o jogo quando você ir, pode esperar. Pode esperar, isso é verdade. Grande Pedrão, o Fluminense tricolor. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado pela participação. E é isso. Aí que ainda não, mas no Brasil já é dia de Flu, né? Já passou de meia-noite. E é isso. Vambora. É isso. Gelson, J_Henrique, grande JH da Record e do Esporte por Esporte. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Tamo junto, viu? Eu que agradeço, Guilherme. Abraço ao Mikael, ao PH, a todos que vão acompanhar, que acompanharam esse vídeo, né? Expectativa alta aí no Mundial, não só no jogo do Fluminense, mas por ser o que a gente comentou, altíssima expectativa de um jogaço, mas também no Palmeiras e Chelsea, os brasileiros podendo seguir vivos aí na próxima fase e se enfrentando, né? Naturalmente, se o Palmeiras e o Fluminense avançam para as semis, teremos um brasileiro na final do Mundial, coisa que eu não imaginava antes do início do campeonato. Então, um abraço a todos. Se inscrevam no canal aí, que é muito importante. Deixa aquele like. É isso aí. Mas todos torcemos para que a piada do Palmeiras continue intacta. É isso. Muito obrigado a você que acompanhou mais um vídeo aqui no canal. Já se prepare que vai ter pós-jogo. Vai ter segunda-feira mais um vídeo falando do Mundial de Clubes. Aqui é conteúdo na régua, filho. Aqui é na régua. Aqui saiu notícia, nós estamos aqui falando. E é isso aí. Muito obrigado pelo seu acesso e acompanhe o próximo vídeo. Sexta-feira também tem vídeo. Muito obrigado.